Olá, irmãos, tudo bem com você? Mais uma vez aqui pelo canal Sexto Dia, Página Últimos Dias. Hoje eu quero fazer um estudo, falar com você sobre as festas, os tempos determinados. Então, a gente tem aqui, eu vou colocar aqui nesses slides aqui para vocês verem. Conforme eu for falando, eu vou explicando por aqui. Então, a gente tem esses pontos aqui, Páscoa, ázimos, primícias, pentecostes, trombetas, expiação aqui e tabernáculos. Então são esses pontos aqui que a gente deve entender. A palavra festas quer dizer tempo determinado. Se você quer entender profecias, então isso te chamaria, para entender os tempos determinados de Deus. Então, se você quer entender também o que está acontecendo dentro do Novo Testamento, dentro das profecias que Jesus falou, então você deveria estudar as festas, que quer dizer tempo determinado. Tempo determinado vem da palavra moed, que são, em hebraico quer dizer festas, Então isso aqui, eu considero isso aqui como um relógio, o relógio de Deus, Vou colocar aqui em grego aqui, relógio de Deus. Então, é isso que a gente precisa entender. Então, eu vou fazer um estudo aqui sobre os primeiros 2 pontos, porque aqui a gente tem 7 pontos, mas só são 3 festas. Aí você vai entender isso aqui. Então, eu vou falar sobre a Páscoa aqui, Eu vou falar sobre ázimos. E aí eu coloquei aqui esses pontos aqui para você ver. Então, olha, o primeiro ponto, que é a Páscoa aqui, a gente sabe, é dia 14 e ázimos é dia 15. Então, aqui os preparativos da Páscoa começavam dia 10, preparativos a partir do dia 10. Aí a gente tem aqui esses pontos, Outro ponto que a gente observa na Páscoa é o sangue será sinal. Então eles passavam aquele sangue, na porta das casas deles, e o sangue seria um sinal. Páscoa quer dizer passagem. Então pelo sinal, o anjo da morte passava. Então o anjo passará, e isso será um sinal. Então não haverá praga entre vós, é outro ponto aqui, Não haverá praga entre vós depois que vocês passarem o sangue. Nenhum osso será quebrado. Então eles deveriam comer aquele cordeiro inteiro, E nenhum osso poderia ser quebrado. Outro ponto que a gente deve observar, eles deveriam comer a Páscoa dia 14. Isso aqui era quando eles matavam o cordeiro no dia 14 e celebravam a Páscoa. Então, aqui no dia 14, a gente tem também Santa Convocação, Assembleia Solene. Toda a congregação de Israel era convocada nesse dia. A Páscoa também, vamos aqui, para a gente entender, é dia 14 e 15, à tarde. Virada do dia. E tudo isso aqui é no mês de Abib. Então você tem aqui, todas essas informações que eu estou falando aqui, em Êxodo, aqui na parte, Êxodo do capítulo 10 até o capítulo 12, tá essas informações aí. Aí depois a gente teria a continuação aqui, Continuação, que a gente chama continuação dessa festa, que é ázimos. Então são 7 dias aqui, dessa festa dos ázimos. Tá aqui, Então, começaria do dia 15 e iria até o dia 21, ok? Então, é um total aqui, de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, até o dia 21.
Então, no dia 21 aqui, de novo, tem Santa Convocação. Santa Convocação, outra vez. Santa Convocação, se você for ao pé da letra, santo quer dizer separado. Então, queria aqui Santa Convocação no dia 14 e no dia 21. E você presta atenção nessas coisas aqui, que depois você vai entender lá na frente por que eu estou falando desses pormenores aqui, ó. Então, santo é separado, então quer dizer convocar os separados, né? Então tá aqui, ó. Então a primeira festa, vou repetir aqui, Páscoa e Ázimos, né? Ligando aqui, ó, esses dois pontos, você vai ver que aqui é a primeira festa. Então tem o Páscoa no dia 14 e Ázimos aqui no dia 15. Ok? Então, no dia 14, dos pontos que a gente tem lá em cima aqui, ó, que eu anotei, eu separei aqui a morte do Cordeiro. E aqui é quando eles matavam, né, o Cordeiro. E aqui vai ser pães ázimos. É a continuação da mesma festa. Então, ázimos e Páscoa e ázimos é a primeira festa. São 3 festas. 7 pontos dividido em 3. Então, aqui, ó, vou pegar aqui a partir do dia 14 e dia 15. Então, dia 14 tem Santa Convocação, que é separar os convocados. E aí a gente vai ter dia 15, 16, dia 17, 18, 19, 20 e dia 21. Do dia 15, aqui, ó, até o dia 21 é a festa dos ázimos. E dia 21, de novo aqui, ó, Santa Convocação. Vou colocar aqui para você entender. Então quer dizer separar os convocados. Entende? Os convocados separados, podia ser assim também, né? Então isso aqui é a primeira parte para a gente entender as festas. Aí eu venho para o segundo slide aqui. E aí eu já tenho esses pontos aqui que coloquei aqui para você entender. Então, eu tenho aqui, ó, Páscoa, né? E ázimos, primeira festa. Você já viu, né? Então, os pontos, eu repito aqui os pontos, né? Pra gente entender. Aí eu refaço isso aqui para você, ó. Dia 14, dia 15, dia 16, 17, 18, 19, 20 e o dia 21, que é os dias, né, dessa festa, da primeira festa, que é Páscoa e Ázimo. Então, os pontos que eu vou destacar aqui para você, ó, do dia 14. No dia 14 tem a morte do Cordeiro. Isso aqui faz paralelo com o quê? Faz paralelo com o que está acontecendo em Êxodo 10 e Êxodo 12. Isso aqui faz sombras do que aconteceria aqui, ó. Sombras do que aconteceria, dos acontecimentos em Cristo, né? Então, em Cristo, a gente tem a realidade de tudo isso aqui. Porque isso aqui eram apenas sombras para eles entenderem. Então, voltando aqui para o primeiro slide, você vê aqui que essas coisas aqui que estão sendo mostradas,
eram sombras, né, do que viria. Então, em Cristo, a gente vai ver a realidade, né, dessas coisas. Então, aqui, ó, nesses pontos que eu coloquei, tem a morte do Cordeiro nas sombras, né, e tem a morte do Cordeiro na realidade. Não tem aqui nenhum osso quebrado do Cordeiro. Tem aqui? Tem, né? Então, isso aqui, ó, nenhum osso quebrado. Isso aqui não era sombras, se tornou realidade? Sim, né? E aqui o sangue do Cordeiro é o sinal, eram sombras. Onde é que você aprende a pensar assim? Vendo tudo isso como sombras. No livro de Hebreus. No livro de Hebreus você vai entender isso, que tudo eram sombras, né, da realidade. O Novo Testamento é sombras, o Velho Testamento é sombras do Novo Testamento. Então tudo aqui está falando, né? Então você acha que a morte do Cordeiro, que era sombra, não se concretizou no dia 14 aqui, sendo sombras de uma realidade aqui, no dia 14, a morte de Cristo? E claro que isso aqui se cumpriu. Se cumpre outros pontos aqui. Então, se surpreenda com o que você vai ver, com o que você vai aprender sobre as festas, você acompanhar até o fim. Tem muita coisa para você entender. Então, o cumprimento, eu vou colocar aqui, ó, no terceiro slide, que o cumprimento de tudo isso em Cristo, né? Na semana da Páscoa. Então, tem um cumprimento de duas festas proféticas com Cristo. Então, eu coloco aqui de novo para você, Páscoa e Ázimos. Então, a gente tem aqui Páscoa e Ázimos como a primeira festa. Né? Páscoa mais Ázimos. Aí eu vou repetir aqui para você ver, ó, 15, dia 16, dia 17, 18, 19, 20 e dia 21. Então a gente está evoluindo aqui no estudo. No dia 14 eu coloquei aqui, ó, a morte do Cordeiro. Então, isso aqui aponta para a morte de Cristo, né? Nesse dia. Aqui no dia 21, eu tenho uma santa convocação, que eu já tinha falado. Separação dos santos, né? Em que a gente lembra daquela passagem onde Jesus diz: muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, dia 14 está aqui. E aí, o próximo dia da semana, isso aqui é o dia 14 aqui também, é o sétimo dia. Sétimo dia. Olha só como estão conectadas aqui as coisas, para você entender. Então aqui no dia 15, no dia 16 e no dia 17, eles também estariam conectados. Por quê? Porque ele diz que são 3 dias, né? Que o Filho do Homem vai passar no ventre da terra. Isso aqui é o sinal do profeta Jonas. Você lembra disso? Então, se Cristo morre no dia 14, então ele fica 3 dias no ventre da terra. Então ele ficaria dia 15, dia 16, dia 17. Ele morre na Páscoa e ressuscita aqui na festa dos ázimos. Então você teria aqui dia 15, 16, 17, 14 para o 15
15 para o 16, 16 para o 17 pela manhã, né? Cristo ressuscitaria aqui, ó. 3 dias. Então, dia 17 aqui é o dia da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou no dia 17. E isso aqui era a semana da Páscoa. Todos esses dias, festa dos ázimos, semana da Páscoa. Então, do dia 14 até o dia 21, era celebrado como se fosse assim para nós a Semana Santa. Então, todos esses dias aqui eram Shabat. Eram chamados de Shabaton, que é um grande feriado, né? Vou colocar aqui para vocês verem aqui. Shabaton. Então, dia 17 é o dia da ressurreição de Cristo. Isso aqui, dia 17, não é o terceiro dia? Isso aqui é o terceiro dia que Cristo está ressuscitando aqui, ó. Né? E aí você vai entender essas coisas conforme eu vou avançando nos estudos aqui. As escrituras dizem lá que Cristo ressuscitou, né, no domingo de manhã, mas aquilo está errado. A tradução tem um erro, problema lá na tradução. Porque primeiro dia está traduzido como Shabat e não como primeiro dia da semana como está, né? Então a palavra é Shabat. Então Cristo ressuscitou no sábado e não no domingo. Ok? Isso aqui não é um estudo dos adventistas, irmãos. Isso aqui são coisas coerentes que estão dentro da palavra de Deus, entendeu? Eu não defendo placa de denominação nenhuma, muito menos da igreja adventista. Nenhuma placa, estou defendendo aqui, estou defendendo a palavra. Então a gente sabe que dia 17 aqui é a ressurreição de Cristo. Então vem aqui para o último ponto aqui que eu quero explicar para vocês. Na semana aqui, ó, semana da Páscoa. Então aqui nós temos o cumprimento das 2 primeiras festas. Então vem aqui de novo para repetir para vocês, para explicar outras coisas. O estudo vai avançando, Páscoa e ázimos. Para você ver que isso são tempos determinados, né? Deus determinou isso aqui, que haveria essa sombra e haveria a realidade disso aqui. Então aqui é a primeira festa. Então eu coloco aqui que cumprimento dessa festa preparativos a partir do dia 10. Só que o que tinha acontecido no dia 1, no dia 2, no dia 3, né? No dia 4, no dia 5? Né? Então são coisas para a gente pensar. Então dia 1, 2, 3, o 4, o 5, 6, 7, o 7º dia, o 8º dia, o 9º, o 10º, dia 10, dia 11, dia 12, dia 13. O que estava acontecendo aqui nesses dias? Eles ainda não estavam no Egito aqui. Aí eu venho aqui pro dia 14. Dia 14 eu tenho a morte do Cordeiro aqui, ó. Dia 14, morte do Cordeiro. E o que mais que eu tenho aqui? Eu posso puxar aqui aqueles pontos que você já sabe, né? Só do dia 14. Morte do Cordeiro, nenhum osso quebrado. O fim da festa no dia 21 aqui. Você tá vendo, né? E eu posso trazer vários pontos aqui, né, que você já entendeu. Então, dia 14, 15. Dia 14 aqui de novo, 15. Dia 16
e o dia 17. Dia 17 que eu já coloquei aqui, que é o terceiro dia. Então viria o dia 18, o dia 19, o dia 20 e o dia 21. O dia 21 também aqui é sétimo dia. Então no dia 15, no dia 14, eu tenho a morte do Cordeiro. Tem a morte de Cristo aqui, ó. 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então dia 15 no primeiro dia, dia 16, segundo dia, dia 17. Aqui no dia 15, né, que seria o domingo. O dia 16 e o dia 17 seria o domingo, não, é domingo, segunda, terça-feira. Então, eu venho aqui, ó, são 3 dias. 3 dias e 3 noites. Sinal de Jonas aqui, ó. Dia 17, eu tenho o dia da ressurreição de Cristo, né? Então aqui, ó, a gente pega o dia da ressurreição de Cristo. E Cristo está ressuscitando aqui ao terceiro dia. Terceiro dia. Aqui, ó. Isso aqui é Shabat. Não é domingo. Cristo não ressuscitou no domingo. Isso aí a gente mostra no grego, lá no Novo Testamento, na tradução do grego, a gente tem essa informação correta para você compreender. Então no dia 21 aqui, ó, Santa Convocação. Grava bem esse dia 21 que depois você vai precisar para entender melhor as festas. Então quer dizer, separar os santos separados. E aqui a gente tem todas essas informações aqui, né, para a gente entender. Então por que eu fiz aqui desde o dia 1, desde o dia até o dia 21? Porque isso aqui também, irmãos, são sombras, servem de sombras para as outras festas, assim como serve de sombras para o Novo Testamento. Então era esse estudo que eu queria trazer. Acompanha aí o próximo estudo, que vai ser sobre a primícias e Pentecostes e trombetas, expiação e tabernáculos, para você ter o entendimento completo do que eu estou falando aqui, né, sobre as festas. Então você vai compreender essas coisas aqui através das festas, sobre os tempos determinados. Volta o vídeo, tenta entender, que aí eu garanto para você que você vai entender muito melhor profecias, você vai entender muito melhor Novo Testamento, você vai entender muito melhor o livro do Apocalipse, o livro de Daniel. Então era esse estudo que eu queria deixar. A paz do Senhor, e acompanha aí primícias agora que eu vou começar a fazer aqui.